Olá, meus amigos. Estou aqui para fazer mais uma mensagem para você hoje, pela graça de Deus. Você pode ver ao fundo que é uma outra imagem de Jesus, e essa imagem é de Jesus crucificado. E para quem é cristão, para quem crê que Jesus é o Filho de Deus, é normal ver a imagem assim em escultura, né, de Jesus, e logo lembra de Jesus. E automaticamente lembra de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, né? Então, eu quero falar com você o seguinte: muitos cristãos mesmo veem a imagem de Jesus e ficam em dúvida quando vê ele crucificado. Tipo, ele sofreu, ele fracassou, ele perdeu? Não, ele não perdeu nem fracassou. Ele venceu. Ele venceu o mundo. Ele não sucumbiu ao mal. Ele não aceitou a oferta do mal no deserto, quando ele estava em jejum, 40 dias no deserto, e o mal foi oferecer a ele lá riqueza e poder, oferecer empoderamento, né? E ele disse não, ele continuou fiel a Deus. Jesus ensinou ao mundo inteiro sobre Deus, falou que o Deus, que é o Deus que Israel reconhece como Deus, é o Deus do mundo inteiro, é o único Deus e não há outro. O Deus que Jesus falou sobre ele é o Deus que fez o céu e a terra, que está na Bíblia, e que todos nós que não somos judeus, que não somos nascidos em Israel, cremos. Então Jesus veio falar sobre Deus. E isso é muito legal. E por que ele está na cruz? Porque fazia parte, né, do plano de Deus, entendeu? Ele ser crucificado. Porque se você ler a Bíblia, se você ouvir os rabinos explicarem, você vai ver que os estudiosos da Bíblia, os padres, pastores, rabinos, mesmo os que não creem, né, em Jesus, sabem que tudo faz parte de um plano de Deus, tá? Então, o pecado entrou no mundo por Adão, né? E aí, agora veio Jesus para ser crucificado, para carregar os pecados e ser a expiação dos pecados da humanidade inteira, para que no juízo nós tenhamos chance de ser perdoados, né? Então, queridos, continuem seguindo os mandamentos que estão na Bíblia, em Êxodo 20, os 10 mandamentos, sigam aqueles mandamentos. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é o caminho até Deus, o Deus verdadeiro. Ele veio dizer para o mundo que o Deus de Israel é o único Deus e não há outro. E por que o Deus de Israel? Porque Jesus é judeu. Roma fala sobre Jesus, né? Roma, se você ver lá, ler a Bíblia, você vai ver que Roma passou, né? Foi dominada por... Israel foi dominado por Roma por muito tempo. E romanos eram perseguidores e se tornaram seguidores. Olha que legal, não é lindo isso? Então, para os gentios, que são as pessoas que não nasceram em Israel, Jesus veio ensinar que o Deus de Israel é o único Deus, que não há outro. Os israelitas já sabem, porque os israelitas são aquele país lá, Israel, né? A quem Deus, no Monte Sinai, entregou os mandamentos para que eles aprendessem, seguissem e também ensinassem ao mundo. Então, você lembra dos 10 mandamentos, daquele filme de Moisés? Moisés é israelita, todo mundo ali é israelita. Então, Deus entregou a Moisés os mandamentos para os israelitas aprenderem, seguirem e ensinarem ao mundo, não é? Pois então, Jesus é israelita, ele veio ensinar ao mundo, pela graça de Deus, que Deus existe. Leia a Bíblia, siga os ensinamentos, tem várias histórias para você aprender, né? Várias parábolas, leia tudo.
Procura ser uma pessoa melhor, fazer caridade, orar, ler a Bíblia, não julgar o outro, pedir perdão. Faz tudo direitinho conforme está escrito na Bíblia, que Deus ensinou para a gente. E Jesus veio ensinar ao mundo. Tinha muita gente que nem sabia, né, dessa verdade. E aí Jesus, ele fez os discípulos e mandou os discípulos fazerem outros para irem ao mundo inteiro falar esta verdade. Hoje em dia, o mundo inteiro sabe que Jesus é o Filho de Deus, né? Chamado Messias pelo Israel. E quem é Israel? Israel é o nome de Jacó. É o novo nome de Jacó, que é neto de Abraão. Jacó é filho de Isaac, aquele que Abraão foi sacrificar, né? Que Deus mandou, e depois Deus só estava fazendo um teste de fidelidade e não deixou Isaac sacrificar o próprio filho, não. Leia a Bíblia. Essa história você já conhece, né? E quem é Isaac? É filho de Abraão. E Abraão? Abraão é aquele que o pai dele vendia estatuetas, era idólatra, acreditava em deuses, né? Que fazia estátuas para vender, e Abraão não conseguia se conformar com isso. Ele não acreditava que como que você pega uma prata, um ouro, uma madeira, constrói uma imagem e vai adorar ela ali, se a imagem não vê, não anda, não faz nada. Então, ele não se conformava. Então, Deus se revelou para ele e fez a promessa a ele que a descendência dele ia ser contável se as estrelas fossem contáveis e as areias do mar, se ele também pudesse contar. É uma história muito linda. E Abraão? Abraão é descendente de um dos filhos de Noé, que é o Sem, entendeu? Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o Sem é o filho de Noé que Deus escolheu para dar os mandamentos depois, para falar sobre ele, né? Para explicar sobre ele, para ter herança. Então, quem não gosta, quem for antissemita, significa que não gosta do Sem e da descendência dele, que vai chegar a Israel, tá bom? Olha, gente, contudo, o primeiro mandamento é amar a Deus com todo o seu amor, com todo o seu poder, com toda a sua alma, com toda a sua força. Leia na Bíblia. O primeiro mandamento é amar a Deus, somente a Deus e não a outro. Então, ninguém mais você deve pensar que é Deus. Só existe um Deus, que é o Deus de Israel, que é o que enviou Jesus para falar ao mundo sobre ele, não é? Então, uma estátua, está escrito também nos mandamentos que não pode ter uma estátua e nem se encurvar a ela, adorando ela como se ela fosse Deus, né? Porque só Deus é Deus, não é? Então, quando os judeus, né, os israelitas, veem uma imagem de Jesus, eles chamam os cristãos de idólatra, por causa que a pessoa que crê em Jesus, gosta de Jesus, como eu, né, também, o que acontece? Ela acaba se encurvando a estátua, acaba beijando a estátua, acaba fazendo ali uma celebração, uma homenagem, e acaba idolatrando. Então, não pode. Você pode amar Jesus, pode crer que Jesus é o Filho de Deus, você pode, sim, ler a Bíblia, seguir os ensinamentos de Deus, que Jesus ensinou de uma forma bem resumida, né? Você pode, sim, com toda certeza, mas os judeus, que também amam o mesmo Deus que os cristãos amam, que é o Pai de Jesus, eles acabam achando que os cristãos são idólatras por causa das estátuas. Então você tem que ter a lei de Deus no seu coração e na sua mente. Ame Jesus, porque ele foi fiel a Deus, veio falar sobre Deus e falou a verdade, que Deus é o único Deus e não há outro, e é o Deus de Israel, o único Deus do mundo inteiro, não é mesmo? Mas não pode ter estátua de forma nenhuma, nem de Jesus, entendeu? Então você tem que ler a Bíblia, aprender tudo direitinho, fazer tudo certinho, ensinar para os seus filhos, ensinar para as crianças, ensinar para os adolescentes
ensinar até para os velhos também, que tem muitos idosos que não sabem nada. Então, agora que você já sabe que não pode ter estátua e não pode ter, que Jesus não fracassou, que isso foi uma crucificação, que ele estava ali expiando os pecados da humanidade, você entenda, não guarde Jesus no seu coração e entenda já entendeu o que é antissemita, já entendeu o que é Israel, que é o nome de um homem, neto de Abraão, entende por que os judeus, muitos não creem em Jesus ser o Messias, mas muitos judeus creem que Jesus é o Messias. Aqui embaixo no link, você vai encontrar quatro canais que eu estou indicando. Um é um judeu que crê que Jesus é o Messias, o outro é um pastor que crê que Jesus é o Messias, e os outros 2 canais são de judeus rabinos que não creem que Jesus é o Messias, mas creem em Deus e também tem muita coisa legal para ensinar. Inclusive, quando você vê os vídeos de rabinos que não creem em Jesus, você vai ver na hora que as coisas que eles ensinam, Jesus já ensinou também. Porque Jesus nasceu em Israel e ama o mesmo Deus que os rabinos que não creem nele, e o mundo inteiro foi feito por Deus, né? Deus que fez o sol, as estrelas, Deus fez o planeta todo e tudo que existe. E olha, gente, eu aproveito para falar com vocês que Deus está no controle de tudo. O mundo não está abandonado e Deus sustenta tudo o tempo todo para continuar existindo. Então, o que está acontecendo no planeta inteiro é para alertar o planeta inteiro que Deus existe, não abandonou o mundo, não. A gente não está por nossa conta abandonado, não. Pode se voltar para Deus, orar, buscar os ensinamentos dele, porque isso aqui, ó, é para você refletir, sabe? É tipo um freio, uma acordada para você saber que Deus existe. Você tem que respeitar o seu Criador. Você tem que ter decência, você tem que ter ética. Não pode ter aplicativo de sexo. Você não pode ir comprar um sexo como se compra uma pizza. Você tem que namorar, noivar, casar. Você tem que não roubar, não pode matar, não pode roubar o celular, gente. Não pode invadir a casa do outro. Não pode cobiçar o que o outro tem, é um dos mandamentos. Você não pode invadir fazenda, mesmo que um presidente diga para você invadir que está tudo bem. Você não pode roubar. Você tem que ajudar o outro. Você não pode ficar com raiva da pessoa que tem carro e você não tem. Você não pode ficar com raiva do outro que tem dinheiro e você não tem. É todo mundo irmão. Pode passar. Fica à vontade. É todo mundo irmão, todo mundo tem que ser gentil com todo mundo. Somos mais de 8 bilhões de pessoas. A diversidade é feita por Deus. Deus fez os países, os idiomas, as culturas, as cores de pele. Gente, o negro, o japonês, o índio, aquele holandeses, né? Desde os mais brancos até os mais pretos. É tudo gente, tá? E aí Deus ama todo mundo. Então o que a gente tem que fazer? Ficar aí fazendo acepção de pessoas? Não. Está escrito na Bíblia que Deus não faz isso. Jesus não fez isso. Por que a gente vai fazer? A gente tem que amar o outro como a nós mesmos, né? A gente tem que ajudar. Se você pode ir no mercado comprar um pacote de arroz e dar para quem está pedindo na porta do mercado, faça isso. Se você pode comprar um saco de arroz, não, mas pode comprar um pacotinho de biscoito de R$1, faça isso. Se você tem uma roupa aí, um sapato, e você pode doar para aquela pessoa que você vê ali que está sentada na esquina pedindo, mesmo que ela não esteja pedindo um sapato, por favor, você dá o sapato para ela. Dá um sorriso também, faça a tua ação com alegria, tá bom? Se você é rico, faça mais. Se você é menos rico, faça menos. Faça o que está dentro do seu possibilidade, mas faça, não se feche. Não pensa assim, eu não vou levar o dízimo não para a igreja porque o padre está rico e não faz nada, está roubando, não sei. Não.
Faça a sua parte. É mandamento dar o dízimo, faça. E aí, Deus vê todo mundo, é Ele que julga, é Ele que dá a cada um segundo as suas obras. A sua parte é seguir os mandamentos. Você está seguindo todos os mandamentos? Você pode não trair, pode não roubar, mas você, se for uma pessoa fofoqueira, se for uma pessoa que não faz caridade, você não está tão fofo assim. Você tem que fazer tudo certo. Você tem que ser uma pessoa de bem. Você tem que ser uma pessoa de bem, fazer o bem. E para isso existe a Bíblia para a gente ler os ensinamentos. Ó, quando você compra uma televisão, um rádio, um celular, vem o manual, né? Automaticamente, gente, o manual da vida se chama Bíblia. Deus fez o mundo, Deus fez a gente e deu o manual para a gente saber se comportar corretamente para ser feliz. Você não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, não é? Mas você não vai ser feliz comprando carros, esporte, nem dinheiro, nem tendo dinheiro igual Bill Gates, nem Jeff Bezos. Não é assim. Você vai ser feliz obedecendo a lei de Deus e fazendo tudo certo. Você vai dormir bem, vai ter a consciência limpa, vai ficar tudo correto. Você vai se sentir bem mesmo que tenha só 10 centavos no bolso. E aliás, eu vou te falar só uma coisa também, mais uma. Muitos judeus que não creem em Jesus dizem que ele não trouxe a paz. Por isso é que ele não é o Messias. Mas, gente, olha só, na minha opinião, ele trouxe a paz, sim. Porque a gente sente paz verdadeira ao saber que existe um Deus e que nos ama e que está no controle de tudo e que nos ouve a nossa oração, que nos ajuda a ser melhor no dia a dia. Isso é paz, isso é verdadeira paz. Então, sempre orem, conversem com Deus, digam para Deus todos os seus problemas, todas as suas dúvidas, todo o seu questionamento. Fala com Deus, não xinga, não fica com raiva, não sai vingando, não usa roupa pornográfica. Mulheres, não seduzam, não tentem seduzir os homens. Se os homens pecarem por causa de vocês terão este pecado para poder, vai estar aí na conta de vocês, entendeu? Vocês têm que andar decentemente. Se você é funcionário, você tem que dar o seu melhor no seu trabalho. Você não pode pensar, estou trabalhando e meu patrão está enriquecendo as minhas custas. Não, que é isso? Não é fácil ser empresário. Tem muitas obrigações, muito mais do que o funcionário. O funcionário, ele tem ali o horário de trabalho dele, acabou o horário, ele vai embora. O patrão continua trabalhando. Às vezes ele está na casa dele, mentalmente ele está trabalhando. É muita exigência, é muito imposto, é muita obrigação. Então, gente, nos detalhes, no dia a dia, seja lá em que posição você estiver na sua vida, se você é patrão, se você é funcionário, não importa, importa você ter a ética que se origina do respeito ao próximo. E também a ética de entender que Deus é o proprietário de tudo. Então, se Deus é proprietário das árvores, do ouro, das esmeraldas, se você roubar, você está roubando quem? Entende, gente? Porque aquele que tem o dinheiro, ele tem o dinheiro por concessão de Deus. O proprietário deixou o Bill Gates ter aquele dinheiro, deixou o Jeff Bezos ter aquele dinheiro. Você está entendendo? Então, se você estiver achando injusto o outro ter e você não ter, você está errado. Porque ele tem a missão dele, os desafios dele. Ele ganhou aquele dinheiro ali para um propósito, tá bom? Ele também vai estar sendo exercitado ali, a vida dele. Será que ele vai fazer com aquele dinheiro todo? Será que ele vai ser bom ou será que ele vai ser mau? Tudo que a gente ganha de Deus, gente, a gente tem que usar para o bem, tá bom? A inteligência, a beleza, tudo, o dinheiro, uma empresa, seja o que for, você tem que usar para o bem. Você tem que se comportar corretamente. E esta lista de mandamentos, de leis, de instruções estão na Bíblia. Tá bom, queridos? Não abandonem a Bíblia, não parem de ler a Bíblia. Não importa se a igreja está fechada, você entenda que a Bíblia está aberta. E Deus está sempre
nos ouvindo, sempre acessível, e você pode orar a Deus. E Jesus ensinou você a orar, falando: Pai nosso que estais no céu, não é? Ore para o Pai nosso, ore para o Pai de tudo. Não pensa que a tecnologia substituiu Deus, não pense que a ciência substituiu Deus, não pense que o dinheiro substitui Deus, nada substitui Deus, tá, gente? Só Deus é Deus. Voltem-se para Deus, peçam perdão. Você viu aí como é que estava o carnaval, estava exageradamente absurdo, estava tudo à vontade, as pessoas fazendo o que querem fazer, esquecendo para trás as leis de Deus. Então, esse momento aí, essa máscara, é para mostrar também que todo mundo é igual. De qualquer país, de qualquer raça, de qualquer idade, de qualquer gênero, de qualquer classe social, é igual. Tem que usar isso aqui, ó. Nós somos todos humanos. Não deixe nada disso se separar. Uma coisa é separar você das outras pessoas. Eu vejo uma coisa muito triste, que é separação por partido político. Gente, o que é isso? Falar que as pessoas da direita são bolsominion e as pessoas da esquerda são esquerdopatas. Gente, para! Não! O presidente, todas aquelas pessoas são funcionários. São funcionário público, que é funcionário do povo, que administra bem público. Eles são administradores. Eles trabalham na administração pública, administrando o país, que é a casa comum de todos nós. Então, a gente tem que se unir. Não pode se separar por raça, nem por classe social, por nada. Isso é bobeira, isso é estupidez, isso é muito estranho e até ridículo, porque são pessoas com opiniões diferentes. Se você tem uma opinião diferente da outra pessoa, vamos argumentar, vamos mostrar por que a sua opinião é diferente, vamos escutar o outro também com educação. Todo mundo tem direito de ter opinião. Vamos ouvir, e aquele que estiver com a razão vai vencer, sem briga, sem nenhuma separação, nem divisão. Não pode ter esse feminismo que faz as pessoas ficarem com raiva dos homens e falando que todos os homens são privilegiados e machistas. Isso é irreal, isso é uma inverdade, tá bom? Os homens têm que trabalhar muito, eles têm muita responsabilidade. Você aí, que é uma mulher que cria os filhos sem marido, você sabe muito bem a dificuldade que é. Então, não existe esse negócio de homem privilegiado nele. Tem muita responsabilidade. Você vê que Deus mandou Noé fazer a arca, e não a mulher do Noé. Deus mandou Moisés buscar os israelitas do Egito, e não a mulher do Moisés. Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, Isaac, o Isaac depois teve o filho Jacó, e não a Sara. Ela teve o filho, mas acontece que a promessa, gente, e a responsabilidade, sempre Deus coloca para os homens fazerem. Então, acorda, para de pensar que o homem é privilegiado. Ele tem muita responsabilidade. Um chefe de família. Por exemplo, uma pessoa vai numa casa, quando eu era criança, era assim: eu quero falar com o chefe da casa, o dono da casa é o homem. Ele tinha que ir resolver lá as coisas que tinham que resolver. O homem tem muita responsabilidade, não tem privilégio, não. Ele trabalha muito em dobro, muito mais do que a mulher pode pensar. Começa a reparar, não vai na aguinha aí de movimento divisório, não, que só causa rivalidade. Separação é fraqueza. Criar divisão é criar fraqueza, tá bom? Uma sociedade fraca. Deus fez o homem e a mulher para poderem se unirem e terem uma família, são sócios nesta grande missão maravilhosa de criar uma família que depois vão ser membros de uma sociedade. Se um movimento vier e dividir o homem e a mulher, separar o homem e a mulher, como é que fica essa sociedade? Fica cambeta. Por isso que hoje tem tanto jovem com depressão, usando drogas, roubando, porque está ali sem aquela base, sem aquela estrutura, sem o equilíbrio que a família dá, através do pai e da mãe. Entendeu? Não pode. Você casou, você tem que ter essa responsabilidade.
Toda essa forma de viver corretamente está na Bíblia. Você tem que ler a Bíblia e lembrar que Jesus veio ensinar ao mundo inteiro sobre os ensinamentos de Deus, que Deus nos deu porque nos ama. Porque a liberdade sem disciplina causa libertinagem, que fica uma zorra total, como aquele programa que fez tanto sucesso por aí. E por falar nisso, procura medir, procura balancear o que você vê e não fica rindo de tudo, não. As regras existem. Não ria do que é errado. O que é certo continua certo, o que é errado continua errado. As coisas não mudaram por causa da tecnologia, não, tá bom? Toda vez que você colocar essa máscara, você lembra que Deus existe e que você está saindo da linha ou não. Você está seguindo os ensinamentos de Deus ou não, tá bom? Fica aí, então, este questionamento e espero ter explicado tudo para você. Grande abraço e até a próxima. Deus abençoe a todos.